Tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a imprimatura das árvores. Para isso, nós vamos usar o secante de cobalto numa proporção bem pequena. Olha, eu vou usar com a espátula apenas 2 gotas. Olha, eu usei a espátula de metal, mas você pode usar uma espátula plástica ou até uma faquinha, uma colher de plástico. Para isso, olha, sempre eu vou usar, para fazer uma cor de escuridão, o marrom, no caso aqui meu é o sépia, o cor de vinho, que é o carmim, mas pode ser o magenta, o verde escuro, que é o vissier, mas você pode usar o terra verde também. Então, eu vou massagear essas tintas até conseguir uma cor de escuridão. A gente sempre imagina que a cor de escuridão, ela é preta, mas ela não é preta. Para a pintura, ela é um marrom enegrecido, um marrom que tem uma cor de escuridão. Se por acaso você fez a sua tinta e misturou, ficou uma cor, um marrom meio avermelhado, é só você colocar um pouquinho mais de verde nessa cor, para ela ficar um tom mais escuro, menos vermelho. E essas misturas aqui dessas cores, elas devem ser uma mistura proporcional. Deve ter a mesma quantidade de tinta de cada uma. Eu acho que ficou muito seca ainda a tinta, então eu limpo a espátula. Não posso colocar uma espátula suja dentro do vidro. E esse secante de cobalto já foi agitado, né? Para eu usar na tinta. Tudo que é líquido você deve agitar antes de usar. Por mais que o produto aparente, você olhando que ele está homogêneo, sempre existem produtos mais pesados e outros mais leves. Feito isso, eu sempre limpo a minha espátula ou o produto que eu usei para massagear. Se for plástico, a tendência é ele ficar colorido. E se for de metal, a tendência é enferrujar. Olha, eu vou aqui onde são os galhos, apenas fazer um movimento leve, só para eu demarcar onde seria as folhas, os ramos, os galhos. Você pode usar o pincel 0 ou o 2, depende da sua habilidade. Buscar usar apenas os 2 dedos, apoiar a mão na telinha ou no espaço que você estiver usando aí, né? Na mesinha, ou até mesmo em um banquinho elevado. E o melhor que eu tenho a fazer é começar a passar a tinta de baixo para cima. Em primeiro lugar, o meu pincel, ele está mais encharcado de tinta, olha, aqui, do que lá na parte final. E na parte final, você pode colocar um pouco menos tinta, fazer um acabamento mais leve.
embora em alguns lugares esse galho vá receber um pouco de sombra dessa ramagem, né? E eu busco também dar continuidade, por exemplo, esse galho aqui, olha, ele continua aqui. Essa primeira vez que eu faço as árvores é uma imprimatura. Eu estou preparando para depois eu fazer o acabamento bem feitinho. Então agora você deve respeitar todas as curvas. Olha, o ideal sou eu usar o pincel um pouquinho deitado e pintar da parte de dentro, para não engordar, não fazer essa árvore com um tronco muito volumoso. Porque uma das consequências também é que a gente, na segunda camada, quando nós tivermos que fazer bem o contorno com acabamento bem feitinho, a tendência nossa é engordar, engrossar um pouquinho mais esse tronco. Há árvores que têm o tronco bem grossos, né? Como é o caso da paineira, sete copas, mas essa árvore não. E outra coisa, nós estamos enxergando ela distante, ela longe da gente. Tanto é que nós temos uma parte aí de matinhos, né? Se você perceber que a sua tinta está grossa, você coloca um pouquinho mais de secante, mas pouco, só o suficiente para a tinta deslizar. E sempre eu vou procurar seguir o movimento da planta, assim como ela nasceu, né? Ela foi crescendo de baixo para cima e alguns troncos aqui têm curvaturas e você vai fazer para dar realmente a impressão de árvore seca ou árvore que está já madura, né? Nós temos pouquíssimos galhos aqui que são de plantas novas e alguns que são de plantas bem velhas. É melhor também você fazer menos galhos e depois da segunda etapa você acrescentar, do que fazer muito e não ter como tirar. Olha, aqui é um galho também. Olha como esse galho aqui tem bastante curvas. Os pincéis, para usar com tinta a óleo, o ideal é você usar de cabo marrom ou vermelho, avermelhado, meio vinho. Eles são próprios para tinta a óleo. Os de cabo amarelo, eles são próprios para tinta em tecido.
ele tem as cerdas mais rústicas, mais resistentes para tecidos mais porosos. E os de seda, geralmente, eles são de cabos azuis. Você pode até usar o de cabo amarelo, mas a pintura já vai ficar mais rústica. As cerdas de cor vinho e de cor marrom, elas são mais finas. Tem uma cerda que é do pelo de Marta, que é de um animalzinho, que a pessoa que faz os pincéis cuida durante 5 anos desse animalzinho, retira o pelo e faz os pincéis. Por isso que esses pincéis são mais caros, é o material mais caro que existe. E também o material que exige mais cuidado da sua parte. Assim como a gente cuida dos nossos cabelos, né? A gente cuida dos nossos cabelos com mais cuidado, usa um shampoo específico. A mesma coisa, os pincéis, assim que você termina de usá-los, você deve lavar, secar, ter bastante cuidado. Agora nós vamos usar o pincel número 10 para fazer os matinhos. Os matinhos, eles devem ser, mesmo que você faça, olha, no sentido horizontal agora, depois você deve fazer na vertical, eles de pé, porque nós vamos insinuar matinhos aqui de pé. Às vezes as pessoas não enxergam a olho nu qual movimento você fez as coisas, o desenho, mas isso dá um resultado muito diferente um do outro. Você tem que ficar atenta nisso. Nós vamos fazer depois os matinhos assim, olha, e em alguns lugares. Aqui você pode usar o pincel maior, porque você tem um espaço maior. As tintas, elas devem ser bem massageadas, essas 3 cores, para que elas fiquem bem homogêneas, como você faz com uma massa de bolo. Você deixa homogênea a massa, a mesma coisa a tinta. Aqui, após pintar, as pessoas não sabem que você usou 3 cores. E você pode também, o que você aprende nessas aulas, ir passando para as pessoas, ser um motivo de diálogo. Os artistas da antiguidade, eles criavam todas as tintas, né? Nós temos essa facilidade agora de termos as tintas já feitas pelas fábricas e a gente utiliza. É isso aí. Uma das coisas que vocês têm também que procurar pesquisar é sobre as características dos produtos, por exemplo, o secante de cobalto, né? Aqui está escrito, ele é solúvel em água rasa mineral, não altera as cores, mantendo as características da tinta. Aplicações, utilizado para acelerar a secagem da tinta a óleo, adicionando-se pequenas quantidades à tinta antes da aplicação. Então, você tem que colocar a tinta antes de aplicar aqui. E outra coisa que está escrito aqui, que antes não era assim.
está escrito que, olha, líquido e vapores inflamáveis provocam irritação à pele, pode provocar sonolência ou vertigem. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Tóxico para os organismos aquáticos. Então, aqui está escrito que não é tóxico para nós, seres humanos, mas é tóxico para os animais aquáticos. É isso aí. Sempre ler os rótulos dos produtos. Um beijo, espero que você tenha gostado dessas dicas, né?